A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quero te convidar hoje para fazer uma viagem em alguns lugares comigo. Eu já estou com a minha mochila prontinha para viajar. E aí, vamos junto? Mas antes vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se quiser deixar algum comentário ou algum pedido de alguma história, vai lá e deixa lá, ok? Bora para nossa história? Bora para nossa viagem? Então vamos lá. A primeira cidade que vamos conhecer é essa daqui. Onde será que nós estamos aqui? Eu acho que você já sabe onde nós estamos. Essa cidade é muito famosa. Por que ela é famosa? Porque aqui, nessa cidade, nasceu Jesus. Agora você já sabe, sim, é a cidade Belém. Jesus nasceu em Belém, ali, no meio de alguns animaizinhos, num lugar bem simples, porém com muito amor. E o mais importante, você sabe por que Jesus nasceu? Sim, Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. Aqui, na cidade de Belém, foi o verdadeiro Natal. Ali, Jesus nasceu na cidade de Belém. Cidade linda, não é verdade? E aí? Vamos conhecer mais uma cidade? Sim, olha aqui! Onde nós estamos aqui? Já sabe? Jerusalém. Esse é o Templo de Jerusalém. Ali, Jesus, com muitas pessoas, familiares, sua mãe, eles viajaram e foram para Jerusalém comemorar a Páscoa. Só que depois daquela festa, né? Todos foram embora. Sua mãe achou que Jesus estava com seus primos, com os parentes, com os amigos. Porém, quando ela percebeu, foi perguntando para todos: cadê Jesus? Cadê Jesus? E Jesus não estava com eles. Então eles voltaram para Jerusalém. E demorou, viu? Não estava tão perto não. Eu acho que foi mais ou menos uma viagem de um dia. Mas passando mais ou menos uns 3 dias, eles encontraram Jesus. Sabe onde eles encontraram Jesus? No templo. E sabe o que Jesus estava fazendo ali com 12 anos? Ensinando os doutores da lei. Os doutores da lei estavam impressionados, encantados com Jesus. Como um menino tão novo, sabia tantas coisas, era tão inteligente. Uau, que menino inteligente era esse menino, Jesus, com 12 anos, e não tinha vergonha não de falar da palavra de Deus, de falar de Deus para as outras pessoas. Olha o que diz aqui no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e as pessoas e os homens. Jesus estava crescendo, mas o melhor ainda, ele estava sendo abençoado. E aí, você também quer ser abençoado por Deus e pelas pessoas? Então não se esqueça de ouvir as histórias bíblicas, guardar em seu coração a palavra de Deus. E assim você será abençoado por Deus. E aí, cansou da nossa viagem? Não, né? Vamos para mais uma cidade? Onde nós estamos agora? Em Caná da Galileia. Nesta cidade, Jesus já havia crescido um pouco mais. Jesus tinha sido convidado para um casamento. E aí, você já foi convidado para um casamento? É muito bonito, não é verdade? E quando a gente é convidado para o casamento é porque as pessoas gostam da gente, por isso elas nos convidam. Então, com certeza, Jesus era querido e foi convidado. Jesus, a mãe de Jesus, alguns discípulos, amigos de Jesus, tinha muita gente naquela festa. Só que naquela festa, aquele casamento lindo, onde tem muito coisinhas gostosas para comer, refrigerante, suco, muita coisinha gostosa para beber, no meio daquela festa, o vinho acabou. E naquela época era vergonha isso acontecer. Então os noivos, os donos da festa, ficaram preocupados, ficaram com vergonha. O que fazer agora? Então Jesus pediu para os empregados pegar água. E com a água, pediu para levar até os convidados
e ali pediu para que colocasse água para os convidados. E ali foi feito o primeiro milagre de Jesus. Ali, Jesus transformou a água em vinho. Uau! E Jesus trouxe para aquele casamento alegria. Trouxe novamente a alegria para aquele casamento, porque ele não deixou os noivos ficarem envergonhados, não é verdade? Que linda essa história, não é verdade? Outra história, um outro lugar. Vamos aqui, o Mar da Galileia. Ali no Mar da Galileia, Jesus, os pescadores ali estavam ali, lavando as suas redes. Eles tinham pescado a noite inteira. Quer dizer, tentado pescar, né? Porque não conseguiram peixe nenhum. Mas Jesus estava ali por perto e uma multidão, como sempre, estava perto de Jesus. Jesus estava ensinando. E Jesus aproveitou aquele barco e subiu no barco para falar com as pessoas. E ali ele ensinava, falava. E quando ele terminou de ensinar, ele olhou para os pescadores e disse para os pescadores voltarem ao alto mar e pescar. Será que eles iriam voltar? Eles tinham tentado pescar a noite inteira e a rede estava vazia. Mas sim, aqueles pescadores obedeceram e foram. Quando chegaram lá no mar, eles conseguiram pescar vários peixinhos que não conseguiam nem puxar a rede para cima de tão pesado que estava. Até chamaram outro barco para ajudá-los a pescar, a puxar aqueles peixes para dentro. Eles ficaram impressionados com Jesus. E quando voltaram, Pedro, ele ficou maravilhado com aquele milagre que Jesus tinha feito. E ele entregou a sua vida a Jesus. E Jesus disse a Pedro que ele não seria mais pescador de peixes, e sim pescador de homens. Uau! Pescador de homens? Como assim? Sim, Pedro ia falar a palavra a outras pessoas. Pedro ia conquistar pessoas para o reino de Deus. Numa outra vez, também no Mar da Galileia, Jesus pediu para os discípulos entrarem no barco e levarem ele lá para outra banda, seria para o outro lado. Mas Jesus estava muito cansado, porque Jesus andava muito para lá e para cá, sempre ensinando. Então, quando Jesus entrou no barco, o que nós fazemos quando estamos cansados? Nós dormimos. E assim foi também com Jesus. Jesus dormiu naquele barco. De repente, uma grande tempestade começou. As águas começaram a entrar dentro do barco. Os discípulos ficaram apavorados e começaram a gritar: Mestre, 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 acorda, mestre! Jesus então acordou e deu uma ordem ao vento e ao mar, e tudo se acalmou. Os homens, os discípulos, olharam um para o outro, entre eles, e disseram: Uau, quem é este que até o mar com uma palavra obedece? Sim, o mar, o vento obedeceram Jesus e a tempestade se foi. E houve bonança, houve calmaria, tranquilidade. Uau, que viagem incrível nós fizemos, não é? Conhecemos alguns lugares onde Jesus passou. Lembre-se que temos muitas outras histórias, diversas histórias aqui na Bíblia. A Bíblia conta histórias de Jesus, lugares incríveis que Jesus passou e o que ele fez aqui enquanto esteve aqui. Mas o que nós aprendemos com cada uma dessa história? Que Jesus veio como nosso Salvador, que Jesus também não tinha vergonha de falar de Deus, da palavra de Deus, mesmo sendo tão novo. Ele falava para todos o amor que Deus tinha. Num casamento, ele trouxe alegria, e essa alegria ele traz aos nossos corações hoje. Também nos ensina essas histórias bíblicas que mesmo na tempestade, Jesus sempre vai estar ao nosso lado. E se a gente falar com ele, pedir, ele traz a calmaria. E muitas vezes é o nosso coraçãozinho que está tão desesperado, tão preocupado,
E se a gente orar, falar com Deus, Ele vai nos acalmar. Vamos agradecer a Deus? Senhor Deus, Paizinho querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por esse amor, obrigado por esse cuidado incrível que o Senhor tem por nós. Te agradecemos hoje e acreditamos, aceitamos em cada história da Bíblia que o Senhor tem falado conosco, porque é o Senhor falando em nossos corações e através delas ensinando que o Senhor tem todo o poder e tudo está no controle de tuas mãos. Te agradecemos por esse amor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Como é bom viajar pelas histórias da Bíblia. E aí, tem muitas outras histórias. É só você abrir a Bíblia e começar a viajar. Não se esqueça, faça essa viagem boa, agradável, cheia de aprendizagem, tá? Beijos, Deus abençoe!